Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Olha a Alana aqui novamente comigo nesta aula de língua portuguesa. Eu sou a Cacau Sotero, né? A Alana você já conhece. Programa Fique em Casa Aprendendo aqui na TV Educação e plataforma Gonçalves Dias, a melhor plataforma de educação do Brasil. Muito bem. Hoje nós vamos falar de preposição. Todas essas classes gramaticais que nós estudamos, né? Substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome, artigo numeral, interjeição, conjunção e preposição, são fundamentais. Eu acredito que eu tenha falado todas, eu não sei se eu repeti alguma. Sim, são fundamentais na hora da construção do nosso texto. Nós não simplesmente jogamos uma série de palavras, né? Um conjunto de palavras desordenadas. Elas precisam estar, claro, em ordem, alinhadas, seguindo uma linha de pensamento, o qual nós estamos desenvolvendo, estamos defendendo, não é verdade? Então, hoje nós vamos falar de preposição. A preposição, claro, no texto. Gente, tudo envolve o texto. A gramática normativa existe por causa do texto. O texto existe por causa da gramática. Está tudo intrínseco. Precisamos conhecer as classes, saber a funcionalidade de cada uma dentro de situações comunicativas, arrumar tudo. Fazemos isso muito bem na fala. Mas na hora de colocar no papel, algumas pessoas têm as suas dificuldades. É isso que nós vamos falar hoje. Preposição, o que elas são, como utilizá-las, classificar as preposições, o valor das preposições e, claro, combinar, contrair e falar de crase, tá bom? Olha só, figura bem colorida que eu trouxe para vocês. Olha só aí, a gente tem algumas palavrinhas que você já conhece. Contra, sem, para, ante, após, até, com, de, desde, em, entre, sob, perante, por. Ah, os meus chuchus de sala de aula conhecem uma musiquinha que eu fiz usando mesmo as preposições. Eu vou cantar aqui para vocês, tá? É muito fácil. É só você falar assim, ó. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre. Aí dá uma pausa. Para, perante, por, sem, sob, trás. Então, você pega um ritmo, né? Você pode procurar por essa musiquinha, né? A gente coloca uma batidinha atrás para que o aluno memorize. E, claro, não é só aluno de ensino fundamental. Isso aqui é muito importante no ensino médio, na produção textual, tá? O uso das preposições está relacionado à nossa competência linguística. Às vezes, nós relacionamos as palavras, e essas relações entre as palavras têm uma função de finalidade, tá bom? A gente compara as palavras, a gente coloca um objetivo, enfim, vamos ver isso. Então, conhecer e utilizá-las corretamente é um papel crucial nos nossos discursos. Quer ver só? Eu estou aqui falando com vocês, olha, ó, falando com vocês. Olha a preposição aí, tá vendo aqui no quadro? Com. Então, aqui elas estão na ordem que eu cantei. Você pode dizer a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e trás, que é muito utilizado com Z em algumas construções aí que a gente coloca, ó, tá errado. Trás com Z é verbo, trás com S é preposição. E a preposição, o que é? É toda palavra invariável que liga. As conjunções também ligam, hein? Então, a preposição e a conjunção têm funções básicas parecidas. Elas ligam, tá? Liga duas outras palavras, estabelecendo relação de sentido e, claro, de dependência. Se eu digo que este passador tem um material plástico, como é que eu vou fazer a locução adjetiva? De plástico. De é uma preposição. Eu digo passador de plástico. Então, a preposição serve para fazer as locuções, né? Locuções adjetivas, locuções
substantivas, locuções adverbiais, nós usamos as preposições, tá? Olha só, casa de Luiz, relação de posse. Casa de Cacau, casa da Cacau, relação de posse. Chegou com ela, ó, relação de companhia. Eu estava falando com vocês, relação de companhia. Então, a gente tem aqui uma forma de trabalhar as preposições. Isso é compreendendo o sentido que elas têm dentro do texto. Observe que o termo antecedente, casa, antecede, claro, a preposição denominando regente e o termo que sucede é denominado regido, tá bom? Então, por exemplo, ela ligou para mim. Então, pegue o telefone, porque ela vai ligar para mim de novo. Olha o de novo. De novo é o dia e a preposição que eu vou usar para dizer novamente. É uma locução adverbial, certo? Eu posso dizer aqui, Ricardo é muito esperto, certo? Ele é ligado, aí você diz assim, fulano é ligado nas paradas. Olha o na aí, que é uma contração que a gente fala já já. Deu para entender, né? Entendeu bem o recado. Olha só. As preposições, elas são classificadas em essenciais e acidentais. Você não sabe que algumas palavras mudam o sentido de acordo com o contexto? Então, o que é uma preposição essencial? Aquela palavra sempre vai ser preposição. Em toda circunstância do mundo, ela vai ser uma preposição. São essas que eu falei para vocês. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre. Aí, ó. Para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Essas são essenciais. Você não vai ver traz com S com função de verbo. Nunca. Você não vai ver com outra função que não seja uma preposição. Agora, você vai ver outras palavras, que aí a gente vai chamar de acidentais, né? Com função de preposição, tá bom? Algumas delas aqui, ó. Acidentais são aquelas que pertencem a outra classe de palavras, mas vão funcionar como preposição naquele contexto. Então, por exemplo, afora, como, conforme, que, por exemplo, é uma conjunção, consoante, né? Segundo, mas ela pode funcionar como uma preposição, durante, exceto, mediante. Olha o menos aqui, que a gente estudou como advérbio. Ele pode funcionar como uma preposição. O que vai dizer o contexto? A ligação das palavras. O sentido que essa palavrinha que liga vai estabelecer entre os termos regente e regido, tá? Segundo, a falar em segundo aqui, ó, visto. Então, aqui. Agiu segundo suas convicções. Tem sentido aqui de preposição, tá bom? Ele foi o segundo aluno a entrar na sala. Segundo, primeiro, terceiro, quarto, é numeral. Então, a gente tem que ter cuidado na hora da interpretação textual, da análise e questões de vestibulares, questões de concurso público podem trazer palavras que não são essencialmente aquela classe, mas tem função naquele contexto, tá bom? Olha a figurinha que eu trouxe para vocês. A, B, C, toda criança tem que ler e escrever, certo? Todos nós temos que saber ler. Você sabe ler? Ah, Cacau, claro que eu sei, gente. Decodificar é uma coisa bem diferente de uma leitura. A leitura aguça a nossa percepção, aflora a nossa interpretação, a nossa curiosidade. Nós não podemos apenas sair decodificando. Decodificar é uma coisa, ler e entender é outra. Então, a leitura precisa... Nós não lemos só livros, nós lemos obra de arte, já vimos isso em aula de literatura. Nós lemos pessoas, detalhes. Tem gente que é especialista em linguagem corporal, tem gente que sabe quando a pessoa está mentindo pelo olhar, pela forma que segura as mãos, enfim, tá bom? Então, olha só. Preposições isoladas de um contexto não vão apresentar nenhum sentido lógico, assim como toda palavra fora de contexto. Quando nós entendemos o sentido de um texto, quando nós conceituamos um texto, que é um enunciado,
né? É um enunciado formado por um conjunto de palavras encadeadas, ordenadas, todas com um sentido, elas vão nos levar para um entendimento, a intencionalidade de quem fala. Agora, se eu tiro uma palavra, sendo ela qual for de um contexto, vai perder o sentido, isso é claro, tá? Então, se eu tirar uma preposição de um contexto, ela não vai ter sentido nenhum. Mas quando são colocadas na frase, elas podem indicar muitas relações diferentes. Eu posso usar uma preposição para estabelecer uma relação de lugar. Cacau, mas lugar não é advérbio? Relação de lugar é uma coisa, circunstância é outra, que é o caso dos advérbios. Tempo, modo, distância, causa, companhia, instrumento e finalidade. O que diferencia é porque nós já conhecemos as preposições essenciais. Olha só. Em breve irei a Nova York. Olha aqui o a destacado. O a pode ser um artigo, o a pode ser uma preposição e o a pode ser uma falei artigo, preposição, né? Eu posso juntar o a com o a, o ar craseado, que a gente vai falar nisso, né? Então, eu tenho aqui o a com duas funções. E o com bem aqui, ó. O metrô estará aqui em 1 hora. Em tempo, ó, em. Aqui e hora são ligadas pela preposição em. Tá bom? Eram aguardados com ansiedade. A maneira como as pessoas estavam ansiosas. Você pode estar com ansiedade, você pode estar com medo, você pode estar com fome. E olha o com aqui fazendo esse papel de ligar as palavras, estabelecendo a relação que é modo, tá bom? Elas podem exprimir vários sentidos. Olha que eu coloquei alguns. Modo, preço, direção, companhia e instrumento. Você já ouviu falar disso? A gente usa as preposições e às vezes nem se toca, nem presta atenção. Olha, o se toca aqui, olha a linguagem coloquial. A gente nem se toca, a gente nem se dá conta, a gente nem presta atenção, né, que há uma relação de sentido. Olha aqui, ó. Comeu um bife a cavalo. O que é um bife a cavalo? É um prato específico, é o modo como aquele bife é preparado. Se eu não estiver enganada, vocês podem até comentar na nossa rede social lá no Instagram, plataforma Gonçalves Dias. Não, Cacau, você não era isso, se eu estiver errada. Mas eu acho que bife a cavalo é aquele bife que você coloca um ovo frito em cima. Aliás, acompanha um ovo frito, se eu não estiver enganada, se não me falha a memória. Mas eu acho que é esse bem aí. A casa foi avaliada em 1 bilhão. Preço. Relação de preço. Você viu que daqui eu vou voltar aqui para você ver. Ó. Em 1 hora é a mesma preposição, mas o sentido é diferente. Ele estará aqui, o metrô estará aqui em 1 hora, tempo. Mas a casa foi avaliada em 1 bilhão, preço. Tá bom? Eu posso dizer assim, em instantes, aí é tempo. Atirou-se sobre, ó, direção. Pode ser por cima. Você já sabe que sobre é por cima e que sob é por baixo. Companhia, ó, foram viajar com os amigos. Aqui eu tenho companhia, que é diferente de com ansiedade. Vou voltar aqui de novo, que é modo. É a mesma preposição. Então, o que determina o sentido é o contexto. Instrumento. Martelava com o ferro. Instrumento. Agora, quando eu digo, Cacau, e se eu quiser entender o que é com o ferro, com os amigos? Aí vira locução adverbial de instrumento, locução adverbial de companhia, tá bom? Beleza. Procedência, vim de Paris. Ou de... Assunto, falou sobre linguística. Olha aqui, o sobre com outra função. Eu vou voltar aqui para você ver, ó. Sobre o herói, direção. Sobre linguística, assunto. Por 10 anos, tempo. Cantava pelos bares da vida, lugar. Tem até uma música do Milton Nascimento. Foi nos bares da vida.
mais uma alma repleta de chão. Tem uma música assim. Então, pelos bares da vida. Ó. Posição inferior, sob é embaixo e sobre é em cima, tá bom? As preposições são importantes na estrutura da língua. Nós já falei isso no início. Ela vai mensurar nossa qualidade linguística e, claro, possuem valores semânticos e também são indispensáveis na compreensão do texto e, claro, na coesão e na coerência, tá bom? Então, não é qualquer preposição que eu vou usar na hora de estabelecer o sentido entre as palavras, tá? Ó, confio em você. Eu não posso dizer confio de você, confio com você. E eu também não posso dizer confio em você. Gente, ni não existe, tá? Ni não existe. Não existe ni rua, não existe ni canto nenhum, não existe ni, tá? Como muita gente usa na coloquialidade. Então, se você usa policice e é só em, tá bom? Dá-se chance a garoto com curso primário completo que saiba conversar com adultos de cuidar de enfermos em descanso na praia. Quando o termo regente está distante do termo regito, há problema de coesão. Observa como está essa construção aqui. Dá-se chance ao garoto com curso primário completo que saiba conversar com adultos. Esse dia aqui tá em relação ao chance. Dá-se chance a garoto com primário completo. Chance de cuidar, só que está longe. Então, isso aí, por isso que é importante a questão da coesão, tá? Não adianta somente saber o que são as preposições se você não sabe usá-las, certo? Claro. Então, abaixo de, olha só, são as locuções, né? Atrás de, acima de, por causa de, ao lado de, defronte a. Já ouviu essa palavra? Defronte. Mora defronte à minha casa. Não tem mais, professora. Esse termo minha avó usava, Cacau. É verdade, é antigo, mas existe. Gente, aquilo que as pessoas usavam antigamente não quer dizer que você não possa usar mais. As palavras vão evoluindo, o tempo vai passando, tá? E aqui eu já coloquei o a, já falei para vocês, cheguei a Londres, ao Canadá, a Moscou. Quem vai, quem chega, tá? Pode ir a algum lugar, tá bom? Chegar significa concluir um determinado percurso. Por isso, ele vai exigir a preposição a. Então, eu preciso conhecer o contexto, tá bom? Então, cheguei a Paris, porque eu estou concluir determinado percurso. Gostar, né? Eu gosto de vocês, chuchus. Eu gosto de ministrar aulas de língua portuguesa. Então, eu preciso saber usar as preposições de maneira correta, sem trazer nenhuma confusão na hora de construir esse texto. Eu gosto de você, eu gosto de sorvete, eu gosto de praia, tá? Eu não posso dizer eu gosto com você, embora eu saiba que gostar vai exigir uma preposição, eu tenho que saber qual preposição esse verbo exige. Então, eu tenho as combinações e as contrações. O que é combinação? É quando eu junto uma conjunção, gente, eu estou com conjunção na cabeça? Uma preposição com um artigo, sem perda de elemento. A, mas onde? Aonde, nós já falamos disso, né? Movimento, onde estático, aonde movimento. O que é contração? É quando eu junto as palavras e existe perda de elementos. Eu posso juntar do, de mais u, dá do. De mais a, dá, tá bom? De mais esta, desta. De mais essa, dessa. Por que eu chamo de contração? Porque existem perda de letrinhas, né? Perda de elementos mórficos. Toda fusão de vogais idêntica forma-se a crase. A preposição mais a artigo dá a crase. E aquilo, mais aquilo dá aquilo. No craseado, mais aquele dá aquele. E lembrando que na hora de eu fazer essa contração, repetindo, não existe ni. Porque seria em mais i. E é conjunção e não é preposição. Então, a contração se dá com a preposição mais os artigos, os pronomes, né, que nós vimos aqui, desse, esse e também com o advérbio onde. Ok? E eu fico por aqui, que é um advérbio. Hoje falamos de preposições, a construção dessas preposições, o entendimento de que precisamos construir os nossos textos de forma coerente e coesa, de acordo com essa classe de palavras que nos dá tanta excelência quando as
a utilizamos de forma correta, de forma segundo a norma gramatical. Compliquei?